carro avariado é puxado por duas cordas, como na figura abaixo. A tração em AB é de 400 N, que é essa daqui que ele está dizendo. E o ângulo alfa é de 20 graus. Então, esse ângulozinho daqui de baixo, ele está falando que é 20 graus. Sabendo que a resultante das duas forças aplicadas em A tem a direção do eixo do carro, que é esse aqui, o eixo do carro, né, horizontal, utilizando trigonometria, determine, letra A tração na corda AC. Então, nessa corda AC, quanto é que vale essa tração? Na letra B, a intensidade da resultante das duas forças aplicadas em A. Quanto é que vale essa resultante? Então, veja só como é que a gente faz os problemas de estática, onde temos apenas duas forças, né? Mais uma vez, a gente vai perceber que aqui vai se tratar de um problema onde o triângulo está apoiado dentro dos eixos, ou seja, em cima de um dos eixos, seja X ou Y. Como é que a gente faz esse tipo de exercício? Passo número 1. O que é que diz o passo número 1? Traçamos o plano cartesiano, aqui, eixo X e o eixo Y, e retiramos os dados da questão. Então, está aqui os dados da questão. Ele diz que a força de A até B é 400 N, aqui onde eu coloquei 400 N, e a força de AC, no caso, é P, que ele quer descobrir aqui, vamos chamar de P, essa força aqui. A intensidade, no caso, que é a força resultante, a gente não tem que descobrir. Então a gente tirou aqui os dados. Vamos ver o passo número 2. O que é que diz o passo número 2? Colocamos as forças no plano cartesiano. Então você vai pegar a força do jeitinho que está aqui. A gente tem aqui a força de A até B, formando 30 graus com horizontal. Aí peguei ela, coloquei aqui, do jeito que vocês estão vendo. Depois eu peguei a outra força, de A até C, chamei ela de P, coloquei aí, formando um ângulo de 20 graus, como ele falou, e coloquei ela aqui embaixo, 20 graus com horizontal. O que é que diz o passo número 3? Traçamos retas paralelas às forças. Então aqui, tracei uma reta paralela a essa força aqui de baixo, ó, passando pela extremidade da outra, e depois tracei outra paralela a essa outra força, passando pela extremidade dessa outra aqui. Onde essas projeções aqui, essas paralelas, se cruzam, traçamos a força resultante. Aqui a força resultante tem a origem na origem das forças e a extremidade onde as paralelas se encontraram. Então você vem aqui e passa a resultante. Escolhemos a força fixa e circulamos. Veja que eu posso escolher tanto aqui a de cima, que é 400 N, ou essa força aqui de baixo, a força de A até C. Então eu posso, qualquer uma das duas, tomar como força fixa. Então eu vou circular essa aqui, vou tomar essa aqui como força fixa. Se essa é a força fixa, então a outra é a força não fixa. Passo número 5. Movemos a força não fixa para a sua projeção. Então, eu vou pegar essa força que está aqui, 400 N, e vou mover para cá. Aqui ela é 400 N. O passo número 6 diz o seguinte: achuramos o triângulo que vai ser usado para melhor visibilidade do problema. Então, o triângulo que vai ser usado é esse. A gente vai pintar ele, ou seja, achurar, para dar uma melhor visibilidade do problema. Passo número 7. Prolongamos a força fixa e colocamos o ângulo V,
Quem é o ângulo V? Ou seja, o ângulo formado entre essas duas forças. Olha, 20 mais 30 graus. Então, você vai calcular o ângulo V, que é o ângulo entre as duas forças dadas, 30 mais 20. Então, o ângulo entre as duas forças dadas foi de quanto? 50 graus. Então, vamos para o passo número 7. O que é que diz? Passo 7. Prolongamos a força fixa. Então, essa aqui foi a fixa. A gente vai prolongar ela. Prolongamos a força fixa e colocamos o ângulo V entre o prolongamento da força fixa e a projeção da força não fixa. Então, aqui é o ângulo V. Passo número 8. Aplicamos a propriedade dos ângulos suplementares e descobrimos o ângulo FP. Aqui ele. FP. Ou seja, o ângulo formado entre a força fixa e a projeção da força não fixa. Então, e como é que faz para a gente achar ela? A gente vai fazer o seguinte. O ângulo formado entre a força fixa e a projeção da força não fixa é sempre um ângulo suplementar, ou seja, 180 graus menos V, ou seja, menos o ângulo formado entre as duas forças. Então, o ângulo entre a força fixa e a projeção da força não fixa vai ser igual a 180 graus menos o ângulo formado entre as duas forças, o V. Que o V a gente já tinha calculado que foi quanto? 50 graus. Então, 50 graus. Então, o ângulo formado entre a força fixa e sua projeção vai ser igual a 180 menos 50, 130 graus. Então, a gente já descobriu quem é esse ângulo daqui. O passo número 9, ele fala o seguinte. Colocamos no triângulo os ângulos FFR. Então, aqui, vou agora colocar aqui no triângulo. Esse ângulo aqui é F, aqui, F, F, R. Então, o ângulo F, F, R significa aquele ângulo formado entre a força fixa, que é essa aqui, e a resultante, que é igual a quanto? Estamos vendo aqui que é 20 graus. Ó. Então, já achamos esse outro ângulo aqui. Então, agora vamos achar agora esse ângulo daqui, que é o ângulo que faltava. Esse aqui é AF, que é o ângulo que faltava. Esse ângulo que faltava, a gente, como estamos diante de um problema onde um dos lados do triângulo está apoiado em um dos eixos, por exemplo, X, que a gente está vendo aqui, o eixo X, a gente pode usar o conceito de trigonometria de ângulos alternos internos. O que é que ele dizia de alterno interno? Então, aqui, se você for olhar aqui, então, o ângulo AF, que é o ângulo que faltava, ele vai ser igual, se você for olhar, eu tenho essa paralela e tenho essa outra paralela. E a resultante é a transversal. Então, alternos, então, olha, ele está aqui de um lado 30, então do outro vai ficar aqui, alternou, 30. Internos, porque está dentro das duas paralelas. Então, esse ângulo aqui, a F, a gente descobriu que vale quanto? 30 graus. Então, vale 30 graus. Então, a gente vai para o passo número 10. O que é que diz o passo número 10? Observamos se algum ângulo do triângulo está entre duas forças conhecidas. Se estiver, aplicamos a lei dos cossenos. Então, primeiramente, a gente tem que ver se pode ser aplicada a lei dos cossenos. Se você olhar aqui para os dados da questão,
você já está vendo que ele só deu uma força. Então não tem nem que estar olhando aqui, porque você não está vendo aqui. Se você for olhar, não tem como, você vai ter um ângulo, mas não vai ter alta força entre eles. Então, em nenhum caso aqui você vai poder aplicar a lei do cosseno, porque você não vai ter um ângulo entre duas forças conhecidas. Então a gente já pode agora passar para o passo 11. O passo 11 diz, aplicamos a lei dos senos. Então, aplicando aqui a lei dos senos, vou colocar logo aqui 3 traços. Embaixo você sempre vai colocar o seno desse ângulo, FFR, o seno desse outro ângulo, FFP, e o seno desse outro ângulo, AF. Então, a regra do seno é o oposto. Então, quem é o lado que fica na frente de FFR? Se você for olhar, 400. Então, você chega aqui e coloca 400. Quem é o ângulo que fica na frente de FFP? Ó, FFP, o lado que fica é esse aqui, R. Quem é que está na frente do seno de AF? Aqui é AF, o ângulo AF é quem está aqui na frente, é essa força AC. Então, aqui a gente tem a força AC. Aí agora é só substituir nos dados. Ó, 400 sobre seno do ângulo formado entre a força fixa e a resultante. A gente já viu que é 20 graus. Aqui fica o valor de R sobre o seno do ângulo formado entre a força fixa e a projeção, que a gente viu que é 130. E aqui a gente vamos repetir a força de AC sobre o seno do AF, ou seja, daquele ângulo que faltava, que era quem? Os 30 graus. Agora é só a gente encontrar. E quem é o R? Então, R vai ser igual, ó, cruzando. Então, esse aqui que está aqui embaixo, vai colocar ele aqui. Seno de 20 graus. E aqui em cima, ó, multiplicando assim, cruzado, fica aqui em cima. 400 vezes seno de 130 graus. Logo, R vai ser igual 400 vezes seno de 30 sobre seno de 20. Quando você fizer essa conta, você vai encontrar 896 newton. Vamos calcular agora aqui a força de AC, que é a mesma coisa. Eu vou pegar esse com esse aqui. Então, vamos calcular quem é a força de A até C. Então, aí, multiplicando isso aqui de baixo, vai ficar aqui embaixo, é seno de 20 graus. E aqui em cima é 400 vezes 130. 400 vezes o seno de 30 graus. Então, a força de A até C vai ser igual isso vezes isso, dividido por isso. Você vai achar 585 newton. Pronto, até aí. Muito obrigado aí, pessoal.